Estamos de volta com Revista TST e a gente volta a falar sobre assédio moral no ambiente de trabalho. O repórter Pablo Lemos conversou sobre o assunto com o ministro do TST, Alberto Balazeiro. Na entrevista, Luana, o ministro explicou como cada tipo de assédio é caracterizado. Vamos ver. O ministro Alberto Balazeiro nos recebeu aqui no gabinete dele para uma conversa mais detalhada sobre o assédio organizacional. Ministro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo ao Revista TST. Uma satisfação participar da Revista TST e tratar de um tema dessa envergadura, que é o combate ao assédio moral. Ministro, para a gente iniciar essa conversa, existem vários tipos de assédio no ambiente organizacional, como o vertical e o horizontal. Como que se caracteriza cada um deles e quais as diferenças? O assédio moral, uma prática a ser defenestrada, é uma prática que visa a exclusão do bem trabalho. É uma prática que envolve reiteração de conduta que pode atingir tanto o chefe em relação ao subordinado, ou seja, um assédio moral que é inclusive o assédio moral mais comum, que é aquele de natureza vertical, ou pode ser vertical descendente, ou pode ser vertical ascendente do próprio subordinado em relação ao chefe, visando excluir a chefia do bem trabalho. Pode também ser um assédio horizontal, que as pessoas estarem no mesmo nível organizacional dentro de uma mesma equipe. Então, são várias facetas de uma prática que, como eu disse, tem que ser defenestrada, tem que ser combatida. Correto. E quais são as particularidades do assédio moral estrutural? O assédio moral estrutural é aquele em que deriva de uma cultura organizacional de exclusão. É a fixação de metas dentro de uma estrutura organizacional, dentro de uma empresa, um determinado segmento, acima das possibilidades, uma postura ergonômica, ou seja, de organização do trabalho, que permite o assédio, que cria metas abusivas, que cria uma cultura de competição em que não há respeito a princípios básicos do bem trabalho, ou seja, é uma cultura organizacional, ou ela permite, ou ela favorece, ou até ela se favorece para alcançar produção acima do que é possível a partir de práticas assediadoras. É algo muito mais grave que precisa ser combatido. O que diz a Resolução 492 do Conselho Nacional de Justiça e como ela se aplica a casos que envolvem assédio moral estrutural? É um olhar mais interseccional? Com certeza, a resolução é um grande avanço no judiciário, porque ela representa um novo olhar a partir da percepção de que há públicos mais vulneráveis para serem atingidos pelo assédio. Então, essa resolução, o protocolo para a perspectiva de gênero para julgamento, deriva, inclusive, de uma recomendação anterior do próprio Conselho Nacional de Justiça, que foi elevada à resolução, e é um instrumento que permite o olhar probatório, ou seja, a fase de instrução a partir de prova indiciária. Ela permite que não se revitimize aquela pessoa que foi vítima do assédio moral ou até do assédio sexual, e compreende que perspectivas de vulnerabilidade devem ser consideradas no momento da coleta da prova, no momento do exame da matéria. É um grande avanço institucional no combate ao assédio. Nesse caso, raça, gênero, tudo é avaliado? Nesse caso, sim. Embora seja uma perspectiva que se refira a gênero, mas ela considera todo o espectro de vulnerabilidade. São fatores de vulnerabilidade. Inclusive, ela recomenda, no seu preâmbulo, ela traz uma recomendação da aplicação em todos esses públicos. Para finalizar nossa conversa, ministro, quais as características do assédio organizacional interpessoal? O assédio moral ele pode se apresentar em diversas facetas. Todas elas devem ser combatidas. O interpessoal é um assédio muito mais direcionado a uma pessoa, a uma determinada prática vocacionada a uma pessoa. Ou seja, eu quero excluir aquela pessoa do meu bem trabalho. Reiteração de condutas, a utilização de apelidos, a inação compulsória, ou seja, não dar trabalho a uma pessoa para excluir dela a chance de mostrar a sua capacidade. O assédio moral organizacional tem uma natureza muito mais institucional. Você tem uma estrutura que favorece ou se beneficia do assédio moral. Então, você tem elementos de cobrança de metas, você tem uma série de medidas que fazem com que o assédio esteja inserido na cultura organizacional. É muito comum em ambientes, por exemplo, de vendas, a ocorrência de metas abusivas e a fixação ou de apelidos ou de até prendas, por exemplo, que são casos que a doutrina e a jurisprudência se referem, e nós próprios julgamos aqui no nosso Tribunal Superior do Trabalho, em que você verifica que aquela fixação daquela prenda decorre de um ambiente de assédio. Para combater esse tipo de prática, as empresas precisam ter instrumentos de saúde e segurança, porque assédio é algo que contamina o meio de trabalho, tem instrumentos independentes, tanto de denúncias como as ouvidorias,
ou elementos de canais de denúncia anônimos, quanto do próprio combate, inclusive a aplicação de instrumentos como a própria justa causa a quem pratica o assédio moral. Aproveitando a sua resposta, ministro, muitas vezes pode acontecer de forma silenciosa também e o funcionário ou outras pessoas na organização talvez não percebam, né? Sim, é preciso capacitar as pessoas para que tenham um olhar para o assédio. Aquilo que para alguém possa ser uma simples brincadeira ou um apelido ou algo simples, para outra pessoa que recebe ou contra quem é direcionada aquela mesma brincadeira, pode ter um outro olhar. É por isso que é preciso capacitar para o assédio. As próprias comissões internas de prevenção de assistência CIPAS precisam ter esse olhar para o combate ao assédio. Então a gente precisa compreender que o assédio envolve capacitar as estruturas para que elas não permitam nem favoreçam a sua ocorrência. Ministro Alberto Balazeiro, muito obrigado por ceder um tempo para falar com a gente aqui no Revista TST. Eu que agradeço e estou sempre aqui à disposição. Aí ótimas explicações do ministro Alberto Balazeiro sobre assédio moral no ambiente de trabalho.